Pronto, gravação iniciada. Galerinha, eu vou fazer o seguinte, ó, já vou colocar aqui o link, como eu tinha prometido, Mona, para você aqui, ó. Esse é o link do meu trabalho, tá? Então, o que é que você vai fazer? Vocês vão pegar a parte da fundamentação teórica e que vai ajudar vocês, ok? Porque o último tópico de vocês da fundamentação teórica vai ser esse que eu vou mostrar para vocês agora. O que é que eu quero de vocês, gente? Eu preciso que vocês escrevam um trabalho, um TCC, é um trabalho acadêmico, tá? Então, eu vou, mais uma vez, falar o que eu já tinha falado para vocês antes. Num TCC, que é um trabalho acadêmico, vocês vão pensar como se fosse uma redação do Enem, ou uma construção de uma casa. Eu fiz essas duas comparações. A gente vai começar com a redação do Enem. Vamos lá. Se vocês quiserem fazer intervenções, vocês vão perguntando ou falando e a gente vai debatendo aqui. Numa redação do Enem, qual é a primeira parte que vocês vão criar na redação? Me digam aí. A introdução. Nessa introdução, o que vocês precisam colocar nela? O tema e a nossa teoria. Nossas teorias. O tema e já o que é que você acha, a sua hipótese, né? Já Nossa tese. Exatamente. Você vai colocar o tema e a tese. Beleza. O que você vai fazer num trabalho de conclusão? Ou qualquer artigo que você vai escrever. Quando você vai começar um artigo, você começa a introdução situando quem está lendo sobre o que é que você está falando. Ok? Obviamente, quando o cara lê o título... Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Quando a gente viu estratégias de leitura aqui, quando a gente vai fazer o skimming. As principais coisas que a gente faz são olhar o título, olhar as imagens e olhar a introdução. Lembram disso? Sim, lembro. Não lembro. Não tem problema. Então, o título já vai dar uma ideia para a gente sobre o que a gente vai falar. Beleza. Mas na introdução você tem que contextualizar, você tem que situar o leitor. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que vocês vão fazer... Digam aí um tema de redação que vocês já fizeram para o Enem, que é a professora de português. Deixa eu ver... O acesso à internet nas escolas brasileiras. Acesso à internet nas escolas brasileiras. Pronto. Vocês vão começar contextualizando. Concordam comigo? Vocês vão começar a falar. A internet é uma ferramenta importante desde tal ano, desde 2001 existe no Brasil. Entretanto, nas escolas públicas em geral, o acesso à internet ainda é difícil. Aí vocês vão começar. Isso foi uma contextualização. Eu já falei sobre o tema. Eu já estou fazendo alguma proposta de intervenção? Eu já estou dando qual é a minha tese? Qual é a minha hipótese? Não. Eu só contextualizei. Como assim contextualizei? Eu mostrei ao leitor que eu vou falar sobre internet, que eu vou falar sobre internet nas escolas públicas e mostrei que o acesso, na minha opinião, ainda não é o que deveria ser. Ok? Então, contextualizei. É o que vocês vão fazer no começo da introdução de vocês. Vocês vão contextualizar sobre o que vocês vão falar no trabalho de vocês. Tá? Sobre os ambientes do Casarão Rosa, do Palácio Rosa. Isso, mas primeiro, antes disso, vamos sempre do mais abrangente para o mais específico. O mais abrangente de tudo é o quê? O livro Coraline, a obra. Exato. Então vocês vão começar contextualizando, dizendo, olha, a literatura infantil juvenil nos últimos anos tem se desenvolvido bastante com obras de alto impacto e muitas pessoas, muitos leitores. E ocupam sempre os primeiros lugares nos livros mais lidos. Alguns desses livros... a temática, ele é terror, não? Ele é o quê? Suspense? Fantasia, aventura, tudo. Um certo suspense. Pronto. Alguns dos livros mais buscados são os livros de fantasia, suspense e aventura. Neste contexto, o livro Coraline, vejam que vocês introduziram primeiro que vocês vão falar de alguma coisa sobre literatura infantil juvenil, e na literatura infantil juvenil, livros de suspense, eu esqueci agora, aventura e fantasia? Fantasia. Livros de aventura e fantasia são livros bastante vendidos. Você já está começando a contextualizar. Opa, peraí, vamos falar de alguma coisa de literatura, de livro infantil juvenil, que tem fantasia interessante. Aí você já começa a mostrar ao leitor, olha, eu estou nesse universo aqui. Aí você já introduz. O livro Coraline, por exemplo, fala sobre tal temática.
tem todos esses elementos de aventura, de fantasia, sei lá, de suspense, enfim, o que for. E aí você começa a situar. Vocês viram que eu fiz primeiro uma contextualização e não cheguei dizendo assim, olha, esse trabalho fala sobre Coraline e aqui a gente vai desenhar a casa dela, especialmente o ambiente do quarto. O cara vai ficar, poxa, tô perto, calma, me explica melhor isso aí. O que acontece quando você tem um texto escrito, que é que eu falei na aula passada? Você não vai ter a possibilidade de dialogar com o seu interlocutor, com a pessoa com quem você está falando, da mesma forma que você tem quando você está falando. Tá? Quando você está conversando, eu falei isso para o pessoal na reunião ontem, Joaquim deve ter escutado já, você tem como ver a expressão da pessoa, a face, os movimentos. Tem como explicar de forma mais simples. Exato, você tem como ver o movimento das mãos, você pode pedir para a pessoa explicar de novo, para explicar de outra forma, ver de uma forma mais simples. Tudo isso você pode fazer numa conversa, num diálogo. Quando você está face a face. Mas num texto escrito você não tem como fazer isso. Então a sua interlocução com o seu leitor vai ser apenas através daquele texto. Então tudo que você quiser falar, tudo que você precisar falar tem que estar naquele texto. Você tem que pensar com antecedência. Puxa, que elementos eu preciso colocar aqui? Primeiro, para que meu leitor entenda sobre o que é que eu estou querendo falar. Segundo, como eu posso ser o mais claro possível para que ele compreenda perfeitamente o que eu estou querendo dizer sem escrever muito, sendo breve, tá? Então todos esses elementos têm que ser pensados. Ok até aqui? Sim. Ok, Mona? Sim. Vanix, eu tenho uma perguntinha. Normalmente, esse projeto, esses textos, você tem quantas páginas? Mona, os que eu estou orientando, o pessoal escreve 10, 12, 15 páginas. Não passa de... Normalmente não. Passar de 15 é um TCC já bem grande, mas pode ser até 20, tá? Até 20 páginas, okay. Mas não se preocupe não. Se você for daquelas que escrevem muito, tem problema não. E se você for das... Não, eu sou das que escreve pouco. Você tendo clareza no que você está escrevendo, você sendo concisa, ou seja, escrevendo com poucas palavras, mas sendo clara, tá perfeito, tá bom? E você vai ver que 10 páginas, quando você está começando a escrever, num instante vai chegar. Nem se preocupe. A introdução, geralmente elas são 3 páginas. 2, 3 páginas. E vai ter muita coisa nessa introdução. Pode falar, Joaquim. Nessa brincadeira a gente pode colocar a imagem também? Pode. Estou falando do livro, botar a capa do livro original. Parte dos resultados, vocês vão colocar imagens, vocês vão colocar medições, vocês vão colocar os desenhos que vocês fizeram, vocês vão colocar tudo o que vocês conseguiram obter como resultado da pesquisa. Você, quando começou a pesquisa, não foi ler o livro, você não já descobriu a capa tem relação com o contexto do livro? Você quer colocar esses resultados? Você pode. Eu posso falar um pouquinho do autor, porque o autor ele escreve bastante fantasia. Várias obras dele têm esse universo misterioso, cheio de... esse universo fantasioso. Você pode fazer isso quando você for na parte da sua fundamentação teórica, quando você for falar sobre o livro Coraline, você pode falar um pouquinho sobre o autor. Sim, não tem. Na sua introdução também, mas na introdução bem pouco, tá? Bem pouco. Certo. Então vamos lá. O que é que vocês precisam fazer além da contextualização? Entender a contextualização, né? Vocês vão dar uma ideia para o leitor sobre o que é que vocês vão falar. Terminei essa contextualização, olha, a literatura infanto-juvenil está muito em alta, tal, etc, até chegar no livro de Coraline. Beleza. Quando chegar no livro de Coraline, vocês agora vão falar um pouquinho do livro de Coraline e sobre o que é que vocês querem com esse livro, tá? Uma boa introdução, ela tem que ter alguns elementos. Uma boa introdução, ela tem que falar para o leitor. Olha, está aqui o contexto em que está inserida a minha pesquisa, ok? Depois do contexto em que a pesquisa está inserida, você vai começar a falar um pouquinho da sua temática, certo? Minha temática vai ser essa. Qual a temática de vocês? Vocês lembram? Vocês vão fazer o quê? É um negócio de multimodalidade e estilística? Sim, mas o que é que vocês vão fazer na pesquisa de vocês? Qual o intuito da pesquisa de vocês? Qual o objetivo principal? Dos cômodos, descrever os cômodos da casa. Descrever os cômodos da casa para que seja feita uma planta em 2D e 3D, não é isso? Não é isso? Sim. Então, a pesquisa de vocês vai ser isso. Então, a temática de vocês é o quê? Levantamento
eu não escrevi aqui o de vocês, eu escrevi só do outra pesquisa que a gente está fazendo, mas enfim. Mas o levantamento das descrições dos ambientes da casa, com o intuito de fazer a planta do quarto de Coraline, não é isso? Então o objetivo principal de vocês é criar a planta do quarto de Coraline. Na verdade, esse é o objetivo, nem é o principal. Seria criar a planta do quarto de Coraline. Eu vou fazer depois com vocês bem direitinho o objetivo principal e os objetivos secundários, tá? Não se preocupem não. O objetivo geral e os objetivos específicos, que é assim que chama. Esse objetivo seria um específico, criar a planta baixa. Mas enfim, vocês vão colocar a temática que vocês estão trabalhando. Vocês vão colocar uma justificativa. Como assim a justificativa? Vocês vão justificar como é que surgiu a ideia para essa pesquisa. Ela surgiu de onde? Vocês vão dizer... isso aí é a origem da pesquisa, tá? A justificativa primeiro é a origem da pesquisa. Depois da origem da pesquisa, de onde é que surgiu essa pesquisa? Por que essa pesquisa é importante para você pessoalmente? Por que você escolheu fazer isso? Tá? Depois disso, tipo, por exemplo, não, porque eu gosto de literatura e eu gosto de arquitetura. Então, eu resolvi juntar as duas coisas. Tá, beleza, mas não é essa forma que a gente fala, tá? A gente tem que escrever com uma linguagem mais formal. Uma outra coisa que tem já falei até agora. Contextualização. O tema da pesquisa, você tem que explicar ao leitor qual é o tema da pesquisa. Falei para vocês a justificativa, 2 tipos de justificativa, né? A justificativa de onde surgiu a pesquisa, que é a origem, a justificativa pessoal. Por que eu escolhi fazer isso? Uma terceira justificativa seria a justificativa científica. Qual é a importância dessa pesquisa? Dentro de arquitetura, existem poucas pesquisas para fazer um levantamento de... Eu esqueci até como é que é o nome do negócio que vocês vão fazer, o produto final de todo mundo junto. Memorial arquitetônico, eu acho, né? Memorial arquitetônico baseado Um memorial arquitetônico baseado na era vitoriana. Baseado na descrição do livro, tá? Baseado na descrição do livro. Então, isso seria uma justificativa. Tem poucas pesquisas fazendo isso. Você pega uma obra de literatura e faz um levantamento para gerar um memorial arquitetônico. Tem poucos estudos sobre isso. Você pode colocar isso como uma justificativa científica, por exemplo. E, por último, a justificativa social. O que é que isso vai deixar de legado para outras pessoas? Então, vocês poderiam dizer que vai ficar como produto um memorial arquitetônico e que vai ficar também os esboços, a descrição do quarto para futuras pesquisas e também para a comunidade acadêmica. Enfim, seria uma justificativa. Então, olha só, vamos resumir o que é que eu fiz até agora. Eu falei que eu contextualizei a pesquisa para o leitor, né? Eu disse qual vai ser a temática que eu vou trabalhar. Depois, eu fiz uma justificativa. Eu falei para vocês 4 tipos de justificativa. Quais foram esses 4 tipos de justificativa? A justificativa da origem, de onde é que surgiu a pesquisa. Justificativa pessoal, porque eu quis trabalhar com essa pesquisa. Justificativa número 3, justificativa científica. O que é que essa pesquisa vai contribuir? No que essa pesquisa vai contribuir? E a número 4, que é a justificativa social. O que é que vai ficar de legado dessa pesquisa para a sociedade, tá? Terminada a parte justificativa, vocês vão fazer os objetivos. Eu vou criar junto com vocês, não se preocupe não. Vai ter os objetivos da pesquisa, ok? Então, voltando. Contextualização, tema da pesquisa, justificativa, objetivos. Terminou a introdução. No final da introdução, uma coisa que eu acho interessante ter é o seguinte. Você dizer como é que você vai organizar o seu trabalho. Como assim? Quando chegar no último parágrafo da sua introdução, você vai dizer assim. Para melhor compreensão deste trabalho, ele está dividido nas seguintes partes. 1. A introdução, na qual há uma contextualização sobre a temática da pesquisa. 2. A fundamentação teórica, em que estão descritas as bases teóricas que fundamentam essa pesquisa, em que se suporta essa pesquisa. 3. A metodologia, que descreve como o trabalho foi feito. 4. Resultados e discussão, onde são apresentados os resultados da pesquisa. 5. Considerações finais, em que há um apanhado geral de todo o trabalho. Por que eu acho importante você fazer isso? Porque você situa o leitor do que é que ele vai esperar que tenha no seu trabalho. O trabalho vai ter 5 partes: introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e considerações finais. E você já avisa isso já no final da sua introdução. Adixon,
Oi, pode falar, Joaquim. Repete essas 5 partes, por favor, de novo, que eu estava anotando. Vou falar de novo, ó. Vou resumir tudo que eu falei até agora, tá, Joaquim? Vou resumir tudo. Uma boa introdução na minha humilde opinião. O que é que precisa ter? Precisa ter a contextualização. Depois da contextualização, que eu já expliquei a vocês, né? Eu não vou explicar de novo, não. Depois da contextualização, tem que ter qual é o tema que você vai trabalhar, qual é a sua temática da pesquisa. Depois da temática da pesquisa, você vai justificar essa sua pesquisa, tá? Justificar como? Aquilo tudo que eu falei, a origem da pesquisa, por que você se interessou pela pesquisa, qual é a razão científica, qual é a contribuição que essa pesquisa vai dar e qual a contribuição para a sociedade. Contextualização, tema, justificativa, objetivos da pesquisa, tá? Os objetivos. E por último, essa parte que eu falei para você, que são como é que o trabalho é dividido. Aí você vai dizer, para melhor compreensão, esse trabalho está dividido em parte 1, introdução. 2, fundamentação teórica. 3, metodologia. 4, resultados e discussão. Você vai discutir esses resultados. E 5, considerações finais. O que é cada parte? Na introdução, apresentamos um apanhado geral sobre a pesquisa e contextualizando a pesquisa. 2, fundamentação teórica. Apresentamos as bases teóricas na qual a pesquisa se sustenta. Nas quais. 3, metodologia. Como o trabalho foi feito. 4, resultados. O que obtivemos de resultados na pesquisa e uma breve discussão sobre esses resultados. 5, considerações finais, que retoma tudo o que foi feito na pesquisa. Ok? Tranquilo, Joaquim? Sim. Tranquilo? Beleza. Tem um videozinho meu sobre a última parte de resultados e discussão, e lá tem um apanhadozinho com esse resumo todinho bem delineado, tá? Então, uma boa introdução para mim tem que ter tudo isso daí. Beleza? Acho que no videozinho que eu mandei para vocês ontem tem um resuminho disso aí. O vídeo que não é meu, né? É de uma outra pessoa, mas eu achei bem interessante. Pelo menos o fluxograma que ele coloca lá eu achei interessante, tá? Bem, a ideia era mostrar para vocês como fazer uma introdução, como fazer uma fundamentação teórica, né? Eu vou chamar os colegas de vocês para que eles possam participar dessa parte da fundamentação teórica, tá bom? A parte de fundamentação teórica. O que é uma fundamentação teórica? Aí eu vou mostrar para vocês bem direitinho agora, nessa segunda parte da aula, que é a fundamentação. Vou retomar a parte de introdução. A minha introdução no meu TCC não está exatamente da forma que eu mostrei para vocês, tá? Que eu acho que é o que toda boa introdução tem que ter. O meu trabalho foi um pouco diferente, mas vocês vão ver que tem a contextualização. Como eu já tinha mostrado para vocês, esse aqui é o meu trabalho de conclusão de curso sobre multimodalidade, que vocês vão utilizar na análise de vocês. Também tem uma pinceladazinha aqui sobre estilística, que vocês também vão utilizar no trabalho de vocês, tá bom? Esses elementos aqui, gente, são todos elementos pré-textuais. O que é um elemento pré-textual? Vocês sabem, não? Isso aqui, ó. Lista de tabelas, lista de gráficos, tá? Folha de rosto, essas coisas. Sabe o que é elementos pré-textuais? Vocês sabem? É pra gente saber já. Acho que nós já temos. Você tem o texto. Pega pela palavra. Vocês têm o texto, tem o pré-texto e tem o pós-texto. O que é pré-textual? Que vem antes do texto. Antes do texto. O que é pós-textual? Depois. Do texto. Os elementos pré-textuais. Você tem lá a capa, você tem a contracapa, a capa, a folha de rosto, a folha com avaliação, a lista de tabelas, lista de gráficos. Isso tudo tem uma sequência que deve ser obedecida. Tá? E aí a gente vem para o sumário. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês tudo aquilo que eu falei de como é que está estruturado o trabalho. Você tem a introdução, tá? Ó, tá aqui a introdução. Depois você tem a fundamentação teórica. Vejam que eu não coloquei o nome fundamentação teórica, mas tudo isso daqui ó, é base teórica para o meu trabalho, tá? Olha lá.
Eu primeiro defini literatura, depois eu falei sobre o que é poema, depois eu falei sobre o que é estilística. Dentro de estilística eu falei sobre duas óticas diferentes de estilística, a ótica de Wilson e a abordagem de Carter. E por último eu falei sobre multimodalidade e multiletramentos, tá? Isso aqui tudo é a base teórica do meu trabalho. Não necessariamente eu preciso colocar o nome fundamentação teórica, ok? Então vamos lá. Terceira parte está aqui, ó, metodologia. Depois a parte que eu falei para vocês de resultados e discussão. E por último as considerações finais. O que não tem número, o que não está numerado, vejam que o que está numerado daqui até aqui é o texto, tá? O que estava antes é o pré-texto, tudo elemento pré-textual. E tudo que está aqui depois são os elementos pós-textuais. Tá? Referências, apêndices e, se tivesse anexos, né? Não tem anexos, mas apêndices e anexos. E aqui, no caso, os agradecimentos. Tranquilo até agora? O que é apêndice? Apêndice e anexo, eles se diferenciam, ok? Uma coisa que é um apêndice, você sabe que você tem um apêndice no seu corpo. Você sabia disso? Você sabe, né? Sim. Já vou falar em apendicite? Já. Pronto. O que acontece quando você tem apendicite? O médico vai lá e retira aquele apêndice, porque é uma coisa que não é uma coisa essencial para que você sobreviva. Você pode viver sem aquilo dali. Não é essencial. Tá bom? Ele é uma coisa que está ali agregada, mas é sua. O apêndice é seu, faz parte do seu corpo. Ok? Então, o que eu fiz? Eu criei uns instrumentos para coletar os dados, mas esses instrumentos para coleta de dados, eles não estão aqui dentro do meu trabalho. Eu coloquei eles como apêndice, ou seja, é uma coisa que eu fiz, mas não está no corpo do meu trabalho. Ele é uma coisa que está ali anexada ou junto a ele, que também pertence ao meu trabalho. É meu, eu fiz, mas ele não está dentro do corpo do trabalho. Tá? Ele é um apêndice. E o que é um anexo? Anexo é uma coisa que não está dentro do meu trabalho, não fui eu que fiz, mas é importante eu colocar aquilo dali que outra pessoa fez para você entender melhor o trabalho. Então aquilo dali é um anexo. Ele fica ali junto, não está no corpo do meu texto, mas eu coloco ele como anexo. Então apêndice é uma coisa extra, mas fui eu que fiz. Anexo é uma coisa extra que não fui eu que fiz. Tá bom? Tá bom. Certo. Compreendeu, mana? Compreendi bem direitinho, graças a Deus. Ótimo. Vamos lá. Meu trabalho não, todo trabalho acadêmico vai começar com o resumo. O resumo a gente vai deixar para o final. Porque no resumo vocês vão colocar um pouquinho da introdução, um pouquinho da fundamentação teórica, um pouquinho da metodologia, um pouquinho dos resultados. Tá? Então vocês só têm resultados quando terminarem. Eu deixo sempre o resumo por último. Abstract, vocês vão traduzir o resumo para o inglês, com isso aí não se preocupem. Aí a gente tem aqui, ó. Serve aqui? Não sabia disso, não. Enfim, aí a gente tem aqui a parte da introdução. Como eu disse a vocês, a minha introdução está diferente, não está daquela forma que eu mostrei para vocês. Eu já introduzo definindo o que é leitura. Porque eu não vou usar leitura dentro do meu texto completo, mas eu preciso que o leitor entenda o que é leitura antes de eu começar. Aí eu começo definindo leitura, dizendo para que ela serve, quais são os tipos específicos de texto que a gente pode ter. E aí nessa tipologia textual, eu falo da noção de gêneros textuais, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou aqui, ó, gêneros textuais, tá? Fala aqui, ó, tipos específicos de texto, depois eu falo de gêneros textuais, e aí quando eu chego já mais para o final, ó, eu falo que uma das formas textuais que pode ser vista na perspectiva dos gêneros textuais admite a perspectiva multifacetada, etc., é o poema. Vocês viram que eu fiz toda uma contextualização sobre leitura primeiro. Falei sobre o que é leitura, o que são tipos textuais, o que é gênero textual, para depois eu vir para poema. Vocês estão percebendo isso? Estão percebendo? Sim, sim. Sobre o que vocês acham que o meu trabalho vai falar? Sobre um tipo de gênero textual. Qual no deles, caso, especificamente? o poema. Exato. Então, eu não precisava necessariamente chegar e fazer toda essa contextualização aqui se eu quisesse. Falando, por exemplo, você, Joaquim, e você, Mona Lisa, já sabem sobre o que é que eu estou trabalhando. Chegaria e falaria, cara, ó, a gente vai falar sobre poema, o poema quando a gente analisa o poema, a gente precisa fazer esse tipo de coisa aqui, assim, assim, assim. Mas, como eu não tenho essa interlocução, como eu não tenho essa possibilidade, eu faço o quê? Eu contextualizo o meu trabalho. Estão vendo aqui esses 3 primeiros parágrafos só contextualizando,
para que o leitor possa saber onde eu quero chegar, que é na análise de poema. Ficou mais claro agora a parte da contextualização? Sim. Sim? Sim. Pronto. Depois a gente tem uma justificativa. Como eu disse aqui, justificativa não, é a apresentação do tema. Aqui a apresentação do tema seria o seguinte, ó. O classificado como texto como gênero literário, o poema ostenta certo grau de... Só um minutinho, até eu achar, viu? É isso aqui, ó. O poema exige do leitor a capacidade de gerar interpretações através de pistas deixadas pela forma de seleção das palavras, e forma de combinação das palavras. Aí eu vou passar agora a falar sobre essa temática. Ó, tá aqui o meu tema. A singularidade da linguagem do poema faz com que a necessidade de utilização consciente de técnicas para analisá-lo possa fomentar a formação de leitores com consciência crítica. O que é que eu vou trabalhar na minha pesquisa? Formação de leitores com consciência crítica a partir da leitura de poemas. Entenderam? Essa é a minha temática. Tá? Não está muito clara, não está muito óbvia, mas é isso. Vejam que eu apresentei, eu fiz uma contextualização. Da contextualização, eu passei então para meu Deus do céu, a temática, tá? Que é o quê? Singularidade da linguagem do poema e como ela pode ser utilizada para ajudar a melhorar a minha compreensão leitora. Primeiro eu fiz a contextualização, depois eu estou agora falando da temática, tá? Minha temática é como o poema tem uma linguagem diferenciada e essa linguagem diferenciada pode me ajudar a formar leitores com consciência crítica, ok? Então minha temática é como ajudar a formar leitores com consciência crítica através da interpretação de poema, beleza? Massa! Fiz isso aqui tudinho. O que é que está faltando para mim? O que é que está faltando nessa introdução, na minha humilde opinião? Descrever de forma clara e objetiva os objetivos, tá? Eu não faço isso aqui. Não faço isso nessa introdução. Apesar de que eu digo o meu objetivo geral, eu não faço objetivos específicos, ok? Ó, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise qualitativa da interação de alunos no ensino médio com poemas através das abordagens estilísticas propostas por Whitman, ok? Especificamente, objetivou-se oferir a acuidade da consciência multivocal. Estão vendo aí os objetivos, como eu falei, ó? Não está descrito, ó, nossa, mas está aqui, objetivo geral, objetivo específico, tá bom? Ok, galera? Galerinha? Ok. Pronto, deixa eu só abrir mais uma vez a reunião aqui para alguém que eu não sei quem foi que chegou. Agora é Augusto. Vamos lá. Então, galera, retomando, ó. Fiz a contextualização para o leitor saber do que é que eu vou falar. Depois eu falei sobre o meu tema. E depois do tema eu coloco quais são os objetivos, tá? Como eu disse, não está bem delineado os objetivos específicos aqui. Só tem um objetivo específico e está o objetivo geral. Mas é isso. O que é que está faltando nessa introdução? Aquele parágrafozinho que Joaquim perguntou. Professor, pode repetir aí como é que faz? Dizendo assim, olha, para melhor compreensão do leitor, para melhor compreensão, este trabalho foi dividido em 5 partes. Na introdução, eu faço isso, aquele negócio todo que eu já falei para vocês, tá? Introdução, fundamentação teórica, metodologia, meu Jesus do céu, resultados em análise e considerações finais. Então, vamos passar aqui para a parte de fundamentação teórica. Até agora, problemas, dúvidas, os meninos que acabaram de chegar, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, Joaquim Monalisa também. E aí? Galera? Querem perguntar alguma coisa? Tá de boa, Vandex. Oi? Tá de boa. Tá de boa? Pode continuar? Por mim, sim. Então tá. Tô deixando gravado, tá, galera? Quem quiser depois assistir, coloca na velocidade máxima aí. Eu vou tentar colocar marcadores para vocês terem o tempo de cada uma das partes. Eu vou tentar também dividir em 2 partes. Introdução, que foi até agora, e fundamentação teórica, que a gente vai começar. Vamos lá. Fundamentação teórica. Alguém pode me explicar, ou não precisa ser assim, precisa ter uma explicação, tentar explicar o que é uma fundamentação teórica, ou o que é que vocês entendem por fundamentação teórica? É o que vai dizendo o que é toda a teoria do trabalho, Sim. tipo, definição, os termos, esse tipo de coisa. Perfeito. Tem tudo isso na fundamentação, sim. Mais alguém? Não? Seria uma parte do trabalho que daria uma explicada, Vandixon, nos conceitos de cada coisa. E também iria trazer uma base de outros autores para explicar e exemplificar. É exatamente isso.
Ele vai trazer todos esses conceitos, tanto que Mona Lisa falou que você falou, né? Vou resumir. Vai trazer todos os conceitos teóricos que são importantes para o seu trabalho. Como assim importantes? Por que o nome é fundamentação? O que é uma fundação de uma casa? É a base dela. É a base, não é isso? Então vamos lá, eu vou comparar, eu disse a vocês lá no comecinho da aula, eu falei para vocês que eu ia comparar com duas coisas, com a redação do Enem e com a construção de uma casa. Redação do Enem. Falei lá no começo sobre a introdução, não é isso? Na introdução você coloca a contextualização, coloca a tese que você tem. E depois, nos parágrafos seguintes, o que é que você faz? No parágrafo imediatamente após a introdução, você faz o quê? Desenvolvimento. Desenvolve as ideias, não é isso? Você desenvolve as suas ideias. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai desenvolver as suas ideias, mas baseado em teorias que já existem, em coisas que já existem. Você não pode simplesmente dizer que isso aqui saiu do nada. Não, nada sai do nada. Tá? Uma pesquisa científica, você vai se embasar em coisas que já existem para criar a sua teoria, a sua ideia. Tá bom? Vamos lá. Como é que funciona isso? Vamos agora para casa. Quando você vai construir uma casa, a primeira etapa da construção, qual é? Vocês estão fazendo tecnologia das construções aí, vocês sabem, vocês são quase técnicos em construção civil. Qual é a primeira coisa que você faz? Você não, assim, chegou, está aqui o terreno. O que você faz? Tem que limpar o terreno. Limpar o terreno, o que mais? Limpar o terreno, Fundação. organizar ele. Nivelar o terreno, depois fazer... Cavar os buracos para fazer as bases do... Escavar, aterro e tudo mais. Antes de você jogar a fundação, você vai fazer o quê? Movimentação de terra. Concordam? Concordam? E é isso. Movimentação de terra é o quê? Tudo isso que vocês estão falando. Cavar buraco, nivelar o terreno. Às vezes você precisa tirar uma parte da terra, às vezes você precisa aterrar, colocar mais um pouquinho de terra. Então, escavação, colocar terra, qualquer coisa que você precise fazer nesse sentido, movimentos de terra, seria a nossa introdução. Tá? Como assim a introdução? Eu faço isso antes de começar a construir. Ok? Então, minha introdução seria os movimentos de terra. O que seria a fundamentação teórica? A fundamentação teórica seria a parte da base que vocês estão falando. A base é o quê? A sapata, se eu não me engano, não é isso? O fundamento, correto? Ou não? Estou errado? Galera? Basicamente sim, Wander. Se for considerar uma casa com sapata, é um ponto básico. Vai segurar os pilares e depois a casa. Pronto. Então é isso. Vocês vão colocar a fundamentação, a parte da base, aquilo que depois você escavou, fez os buracos, como o Francisco André falou, para você colocar aqueles pilares, você vai preparar aquilo dali para receber os pilares, você vai fazer a base, enfim, já começa já a colocar a base para a parte de alvenaria, enfim. Vocês sabem melhor do que eu, o que é que fazem na construção de uma casa, eu não sei. Essa parte seria a fundamentação teórica do nosso trabalho. A gente está construindo o nosso edifício, primeiro a gente faz a introdução, depois a gente coloca as bases teóricas. Como assim as bases teóricas, professor? O trabalho de vocês vão trabalhar com duas coisas principais. Quais são elas? As duas coisas principais que vocês precisam para fazer o trabalho. Digam aí o que vocês acham. Galerinha? Ninguém quer se arriscar. Aqui não tem negócio de errar não, viu? Repeta a pergunta, por favor, Wanderson. Não tem nada errado nem certo. Nesse trabalho que vocês vão fazer agora, trabalho acadêmico de vocês, tem duas coisas que não podem faltar porque elas são as bases que vocês estão usando para fazer o trabalho. Quais são as duas coisas principais do trabalho de vocês? Que vocês precisam disso? A arquitetura e o livro? E o livro, Coraline. Ok? Então, sem você ter arquitetura e sem ter o livro de Coraline, não tem trabalho. Assim, por essa razão, esses dois são bases. Concordam comigo? São bases para o trabalho de vocês? Não tem que ter elas? Vocês concordam? Sim. Sim. Então, essas duas coisas obrigatoriamente têm que estar nas bases teóricas do trabalho de vocês. Então, essas bases teóricas de arquitetura e literatura, no caso, não necessariamente literatura, mas o livro de Coraline, tem que estar descritas no trabalho de vocês. Qual foi uma terceira coisa que a gente pensou? E aí eu falei para vocês que cada um teria uma base diferenciada, né? Uma base diferente.
O grupo 1 seria a análise que vocês vão usar é multimodalidade e estilística. O grupo 2 vai fazer uma análise baseada em CAD, Computer Assisted Design, não é isso? E o terceiro, que é a MOS, vai fazer modelagem 3D. Ok? Então seria uma terceira base. Ou ela poderia também estar dentro de arquitetura para vocês que vão fazer o trabalho em CAD e modelagem 3D. Ela pode estar dentro de arquitetura, não tem problema nenhum. Tinha uma terceira base que André propôs. Eu não consigo me lembrar qual era a terceira base. Sim, arquitetura vitoriana? Era isso? Não lembro se era arquitetura vitoriana. Era vitoriana, alguma coisa assim. Não é isso que vocês têm que falar? Isso, porque a casa seria de uma casa da época da Era Vitoriana. Era vitoriana. Obrigado, Joaquim. É isso aí. Então vocês vão utilizar essas duas bases, a arquitetura e o livro de Coraline. Obviamente, como o trabalho de vocês em arquitetura, vocês vão precisar fundamentar na Era Vitoriana, obrigado aí, Joaquim, Era Vitoriana, e vão precisar também colocar a segunda base dentro de arquitetura, que é ou Computer Assisted Design, o CAD, ou modelagem 3D. E no caso dos meninos que estão fazendo só a análise do livro, a parte de multimodalidade e estilística. Tá bom? Compreendido até agora as bases, o que é uma fundamentação teórica, assim, pelo menos as bases de uma fundamentação teórica, o que é que tem que ter? Compreendido? Uhum. Compreendido? Galerinha, o resto da galera? Check, Mandilson, check. Compreendido. Eu vou voltar lá para o sumário para mostrar a vocês o que é que tem nas minhas bases teóricas. Nas minhas bases teóricas aqui, o que era que eu precisava falar? Eu precisava falar sobre o que é literatura, depois sobre o que é um poema, e aí as duas ferramentas de análise que eu vou usar do poema, estilística e multimodalidade e multiliteramentos. Tá? Na parte de estilística eu estou usando especificamente dois autores, que são Wilson e Carter. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu pensei, olha, do mesmo jeito que eu fiz com vocês, eu fiz aqui nesse trabalho. Quais são as bases que sem elas eu não consigo trabalhar nessa minha pesquisa? São essas aqui. Na de vocês vão fazer a mesma coisa. Então vocês vão ter um tópico aqui, ó. Um tópico geral, tá? Eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz. Não precisa colocar o nome fundamentação teórica. Depois vocês vão ter as três bases que vocês vão utilizar dentro do trabalho de vocês. Cadê a terceira base? Meu Jesus, aqui, multimodalidade. Vocês vão ter as três bases que vocês vão utilizar no trabalho de vocês. É a mesma coisa, tá? O que é que eu faço aqui? Lembra que na introdução tinha uma contextualização, né? Quando eu chegar aqui na fundamentação teórica, não é porque eu já estou na parte 2 do meu trabalho que eu não preciso contextualizar. Preciso sim. Eu tenho que sinalizar para o leitor. Leitor, olha, nessa seção aqui, você vai encontrar esse tipo de discurso, esse tipo de material, esse tipo de teoria, esse tipo de análise, tá? No caso aqui, é o tipo de teoria. Então, eu vou falar aqui, ó. Para melhor entender o poema como objeto da compreensão textual. Por que eu estou falando isso? Porque eu terminei aqui falando que o meu objetivo é analisar a interação de alunos com poemas. Tudo tem que ter um ganchinho de um para o outro. Lembra que eu falei isso no encontro de ontem? Falei para vocês que tem que ter um ganchinho do que você escreveu antes. Na próxima sessão, você prepara aqui para poder começar a falar na próxima sessão. Lembram que eu falei isso ontem? Estão lembrados ou não? Sim. Sim. Lembro. Então não vou focar muito nisso, não. O que é que eu fiz aqui? Ó? Para melhor entender o poema, lembrando que isso aqui já veio da anterior, tá? Como objeto da compreensão textual, é necessário antes ter uma visão macroscópica. Vocês sabem o que é macroscópico? Sabe o que é microscópico? É microscópio alguma coisa pequena e outra que não se tiver o olhar nu, e o macroscópio ao contrário, uma coisa muito grande. Exatamente. Então, nesse caso aqui, eu estou dando uma visão mais geralzona, uma visão do mais amplo, uma visão macroscópica, tá? Acerca do poema dele, o poema, e do seu papel como integrante do escopo da literatura. O que é escopo? Escopo seria do que trata aquele trabalho. Por exemplo, o escopo do trabalho de vocês é a análise de um texto aos olhos da arquitetura. Ok? Esse é o escopo do trabalho de vocês, sobre o que trata o trabalho de vocês. Então, como o escopo da literatura, ou seja, sobre o que trata a literatura. Tá bom? O poema está dentro da literatura, então eu preciso ter uma visão macroscópica sobre
o que é que trata a literatura, o escopo da literatura, antes de eu poder falar sobre poema. Tá bom? Compreenderam? Compreenderam ou não? Galera, eu posso explicar de novo, se vocês não entenderam. Compreendo. O resto da galera compreendeu. Explique de novo, por favor. Vou de novo. Compreendam, pessoas, compreendam. Calma, é rapidinho. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz nessa parte aqui? Eu vou falar sobre a minha fundamentação teórica. Antes de começar a fundamentação teórica, eu vou situar o leitor. Vamos comparar com o que é que vocês teriam que fazer. Para melhor compreender a análise literária sobre o livro de Coraline, para melhor compreender como fazer um desenho em CAD, para melhor compreender a modelagem em 3 dimensões de um objeto de arquitetura, para melhor compreender o desenho não, meu Deus do céu, uma planta baixa feita em computador, tá? Como objeto da nossa pesquisa, é necessário antes ter uma visão macroscópica. Visão macroscópica, vocês já entenderam o que é? O que é que eu explico de novo? Gente? Já, passa para a próxima. A macroscópica é uma parte do guia dos morceguelos. Não, deu para entender, Vandix. Uma visão mais ampla do assunto. Exato. Então, para melhor entender, vou fixar para não ficar o tempo todo mudando, tá? Para melhor entender a modelagem 3D de um ambiente arquitetônico, é preciso antes termos uma visão macroscópica sobre ele. Sobre quem? Sobre a modelagem 3D. Sobre o que é a modelagem 3D. Sobre como desenho assistido por computador, como o escopo da arquitetura, tá? Sobre modelagem 3D como o escopo da arquitetura. Ou seja, leitor, antes de eu falar sobre as minhas bases teóricas, eu vou dizer a você o que é que vai ter na minha base teórica. Eu vou falar sobre a modelagem 3D como uma parte, tá, da integrante da arquitetura, ou do desenho arquitetônico, no caso do desenho arquitetônico, tá? Eu vou falar sobre a modelagem 3D como uma parte do desenho arquitetônico, ok? Ficou melhor agora? Sim. Sim? Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou mostrando ao leitor. Leitor, olha, eu vou falar sobre modelagem 3D, substituindo um poema por modelagem 3D, e eu vou falar sobre modelagem 3D como sendo integrante do desenho arquitetônico. Tá? É isso que eu vou falar. Então, minha teoria vai se basear nisso. Ok? Isso que é que eu estou fazendo aqui? É uma contextualização. Tá? Aí vejam que a próxima frase eu só estou dizendo assim, daqui para frente eu vou falar sobre isso. Segue neste sentido uma breve exposição sobre o tema. Que tema? Modelagem como parte do desenho arquitetônico. Tranquilinho agora? Para todos? Gente, me ajudem a ajudar vocês. Vá, continua. Vou continuar, tá? Joaquim não está falando, mas eu vou continuar. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz. Vejam que aqui não tem o nome fundamentação teórica, tá? Vocês podem colocar alguma coisa que ligue com a temática que vocês estão trabalhando. Não precisa botar esse nome, não. E aí eu coloquei, primeira coisa, definir literatura. No caso, você seria definir desenho arquitetônico ou arquitetura. Definir o que é arquitetura, o que é que ela faz. Beleza, falei sobre arquitetura. Vejam só, uma coisa interessante que vocês verem é que eu não coloquei uma definição só, tá? Eu peguei a definição, tá aqui entre aspas, O uso estético da escrita. Quem fala isso é o dicionário Howais. A arte de compor escritas em prosa e verso. Quem fala isso é o dicionário Michaelis. Coloquei 2 definições diferentes. E depois eu coloquei a definição que eu vou usar no meu trabalho. Tá? Definição, dizer literatura definida no dicionário assim. Essas são 2 definições que eu encontrei no dicionário de literatura. Mas neste trabalho eu vou dizer que a literatura tem uma definição complexa e que pode mudar ao longo do tempo. Pode mudar de acordo com a época. Este conceito de mudança da literatura como momento histórico é o que eu vou usar na minha classificação do meu trabalho, de acordo com Hernani Terra e Magda Soares. O que é que eu estou falando aqui, gente? No trabalho de vocês vão dizer, arquitetura é isso aqui, de acordo com o dicionário.
Arquitetura é isso aqui, de acordo com o dicionário Y. Mas neste trabalho, vamos considerar o conceito de literatura de acordo com o estudioso fulano de tal, que sabe muito mais do que eu. Eu estou estudando o que ele falou primeiro. Certo? Então, o que é uma fundamentação teórica em linhas gerais? Fundamentação teórica é você dizer assim, olha, eu vou apresentar conceitos importantes que vão ser as bases do meu trabalho. Lembra aquele negócio, né, da fundação da casa. Vão ser as bases do meu trabalho. E estes conceitos, quem está dizendo não sou eu, não está saindo da minha cabeça, não. Estes conceitos eu estou me embasando em autores famosos, conhecidos, consagrados, literatura acadêmica. Beleza, gente? Ficou claro que é uma fundamentação teórica agora? Beleza, mano. Ficou melhor? Pronto. Aí eu continuo falando aqui sobre o que é literatura, duas correntes de literatura, etc. Não precisa ser nada grande, não. Ó. Aqui tem o quê? 4 parágrafos. 1, 2, 3, 5 parágrafos. Mas, enfim, vocês viram que não dá uma página toda. Né? Não dá uma página toda. Eu falo agora sobre poema. Tá? Segundo, sendo o poema um texto de gênero literário lírico, que eu já falei lá no começo. Veja, essa definição é de Marcia Goldstein. Aí eu vou e coloco outra definição, que também quem fala isso é Magda Soares. Tá? Vocês estão vendo que sempre eu estou buscando autores renomados, consagrados, que sabem o que eles estão dizendo. E eu não estou falando por mim, eu estou falando o que eles já disseram. Eu estou apenas, não é bem traduzindo, mas eu estou apenas argumentando baseado neles. Tá bem? Vou continuar. Ó, aqui... O poema, análise de poema. O Whindersson fala para mim sobre como fazer uma análise de um poema. Augusto até falou o Brasil. Na verdade, aqui são os parâmetros curriculares nacionais. Tá? Vai ter isso daqui. O Whindersson e Carter falam a mesma coisa sobre o que é o poema. Isso é importante. Beleza, estilística. Aí eu não vou ficar demorando, não. Vai ser a mesma coisa, tá, galera? Ó, definição do dicionário, coloquei aqui. Depois eu coloquei o que é estilística de acordo com outro autor aqui, ó. Nascimento e Santana com outros 2 autores, tá? E aí eu coloquei qual é a ótica de Whindersson. Obviamente, aqui vai ter mais o Whindersson do que outros autores, mas aqui, ó. Oxford University Press, é a editora de Oxford, em 2007. Aqui, ó, Whindersson, um livro dele escrito no ano 2000. Depois tem um livro dele escrito em 97, que está aqui em algum lugar. Enfim. Toda a fundamentação teórica. Carter, a mesma coisa, ó. Tá? Sempre baseado em literatura acadêmica. Sempre baseado em literatura acadêmica. Tá? Então, basicamente, na fundamentação teórica, vocês vão fazer o quê? Colocar quais são as bases do trabalho de vocês. Vocês vão basear isso em o que alguns autores consagrados dessa área que vocês estão estudando estão falando, sempre buscando textos acadêmicos, tá, galera? Textos acadêmicos, tá? Terminada a fundamentação teórica, aí a gente vai para a metodologia. Mas, basicamente, fundamentação teórica é isso. As bases teóricas que compõem o seu trabalho. E você vai falar uma por uma sobre elas, fazendo sempre uma correlação entre cada uma. Tá? Eu posso mostrar essa correlação que eu fiz no final de cada parágrafo, se vocês quiserem. No final de cada sessão, se vocês quiserem. Mas é isso. Ó. Tá aqui aquela contextualização geral. Tá aqui cada uma das temáticas. E cada uma dessas temáticas aqui é abordada numa dessas sessões, e a fundamentação teórica basicamente é isso. Tranquilo? Tranquilo. Querem perguntar alguma coisa? Não. Não? Tá. Vou mostrar como é que eu faço a ligação entre um tema e outro. Ó, o primeiro tema que eu fiz aqui foi falando sobre poema. Lá no final, veja o meu último parágrafo, o que é que eu faço? Ó, terminei de falar sobre poema aqui. Aqui eu já faço uma contextualização para o próximo parágrafo, para a próxima sessão. Definido o poema como escopo do estudo, ou seja, o que é que eu vou estudar aqui, existe uma corrente teórica que se chama estilística, e essa corrente teórica tem defensores de uma abordagem didática nesses termos. Quem são os defensores? Whindersson e Carter. Aí eu começo a falar sobre o quê? Estilística. Estão vendo? Ó? Eu introduzi o assunto de estilística antes de começar. Falei sobre estilística, beleza. O que eu vou fazer? Falei sobre o Whindersson, falei sobre Carter. O que eu vou fazer lá no finalzinho, quando eu estiver terminando de falar? Vou falar sobre o que agora? Sobre
multimodalidade. Então aqui, ó, eu venho aqui, ó, a compreensão desta forma vai além do que está escrito em diferentes contextos sociais, diferentes modos de expressão. O que é diferentes modos de expressão? Multimodalidade, tá? Como, por exemplo, formas, cores, sons. Há textos como charges, histórias em quadrinhos, propagandas, que utilizam esse artifício de diferentes modos. Aí agora eu vou falar sobre o quê? Multimodalidade. Vocês percebem que sempre antes de falar de um tópico específico, eu contextualizo no último parágrafo. Leitor, na próxima sessão, eu vou falar sobre isso daqui, viu, meu filho? Fica aqui comigo, não se perca não. Beleza? Basicamente, o que eu tenho para falar sobre fundamentação teórica e como fazer é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, algum questionamento que eu possa ajudar a esclarecer? Botaram um bocado legal aqui. Galera, é porque eu não estava vendo as reações, meu povo. Me desculpa, agora que eu vi um bocado de legalzinho ali. Desculpa, minha gente. Não estava vendo as reações, não. Beleza. Aí, Mona mangando de mim, olha. Mas, rapaz. E aí, gente, querem perguntar alguma coisa? Vocês gostam, viu? Bom, Adixon, eu pelo menos, você abriu minha meta aqui, eu não tenho dúvidas pelo menos sobre como fazer agora um embasamento teórico, mas vamos ver aí pelos aliados que nós temos aqui entre nós. Com relação à parte do desenho, gente, do desenho arquitetônico, aí eu vou pedir a vocês para falarem com o André, porque aí realmente eu não entendo praticamente nada, galera. Tanto do desenho quanto da modelagem. Eu posso ajudar vocês com o nosso trabalho, né? O que é que a gente está fazendo no nosso trabalho, como escrever, enfim, posso dar dicas e tal. Mas essa parte da análise, de como desenhar, enfim, do que escrever na parte de fundamentação sobre CAD, aí vai ser com o André. Tá bom? Beleza? Compreendo. Beleza, Mariana, então? O bicho aí voltou. E aí, garoto? Tamo junto. Mona e Joaquim, mesma coisa. Perguntas sobre a parte de vocês de trabalho? Não. Muito obrigada. Você é um anjo. Valeu. Qualquer coisa, se vocês precisarem, estamos à disposição, tanto eu quanto o André. Podem chamar, é para isso que a gente tá aqui. Beleza, galerinha? Beleza. Obrigado, Vandisson. Qualquer dia eu peço um pix de R$4 para você. Tá certo. Quando a gente voltar às aulas, que aí vocês escolhem vender Era o que vocês vendiam mesmo? Era o brownie, mas não aceita doação, viu? Pode doar dinheiro. Tá certo, não se preocupe não. A gente se ajeita. Eu não extorqui esse professor. A gente se Os 500 reais tá ótimo. Se Deus quiser, daqui pro final do mês a gente volta a se encontrar presencialmente. Não vai ser só mais online.